Vamos ler a Bíblia. 1 João, primeira porque é uma carta, capítulo 2, verso 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Ontem eu estava pensando sobre esse texto de novo e aí eu fui ler algumas coisas a respeito desse texto, e uma das coisas que eu acredito que seria bom nós conversarmos é sobre essa palavra de ser filho, e também sobre os nossos pecados. Eu não sei se você entendeu bem, mas quando João fala sobre os pecados, ele não está falando de um comportamento, ele está falando da essência do homem. Ou seja, não é um problema de costume, é um problema do ser da pessoa. E a transformação do ser só pode acontecer por um fato milagroso, que é o amor de Deus. Não tem como mudar um ser a não ser que seja através do Criador. Mas quando João fala sobre filhinhos, ele está querendo colocar aqui uma questão de cuidado. Por ele ser velho, e eu acredito que essa carta foi escrita aproximadamente no final da vida de João, entre anos 80 e 100, né, da nossa época. Então, ele se vê como pai, e essa coisa é muito impressionante. Ele se vê como pai porque ele não se vê como apóstolo, e isso é uma coisa impressionante também na vida de João. A gente pode notar que a maioria dos apóstolos, eles não buscam tanta autoafirmação da sua função como apóstolo, mas eles se colocam muitas vezes como outras pessoas, e eles poderiam, né, se colocar como apóstolo, e ele sempre se coloca com uma outra função. Porque o apóstolo, a questão autoritária ou a questão de autoridade, talvez faça com que as pessoas idolatrem umas às outras, e acredito que João está mais preocupado com a relação do que com a posição. Então, quando ele trata uma pessoa ou um grupo de pessoas como filhinhos, ele está se posicionando como pai, e não como um pai que tem uma ideia de uma hierarquia familiar, mas de um pai que cuida, de um pai que se preocupa, de um pai que está presente, né? De um pai que vê todas as necessidades dos seus filhos e tenta de alguma maneira aconselhar e também cuidar. Então é algo muito importante para nós essa imagem de paternidade e de fraternidade, ou até mesmo de família que João expressa. Porque se nós não adotarmos
esse conceito de família, essa expressão de família, será em vão nós vivermos juntos. Será em vão nós nos colocarmos acima dos outros. Será em vão nós vivermos para nós mesmos em qualquer lugar. Então, João, ele está mostrando o amor que ele tem para com os cristãos dessa comunidade que está vivendo no Império Romano. E ele vai dizer filhinhos, e é como Jesus expressa na oração quando ele diz paizinho, porque no Evangelho de João ele vai falar que Jesus diz que Deus é um paizinho. E por que se fala no diminutivo? Se fala no diminutivo devido à intimidade, devido à relação próxima, devido à forma de afetividade que eu tenho para com aqueles que vivem próximo de mim. Então, essa palavra me faz pensar que a intimidade de João nessa carta é tão grande ao ponto dele se preocupar com o ser da pessoa. Porque quando as pessoas olham para você ou te conhecem a partir do seu comportamento. E não conhecem a partir do propósito e do plano que Deus tem para a sua vida. Então, todos nós, muitas vezes, nos conhecemos a partir do nosso comportamento. Ou a partir do comportamento do outro, nós passamos a conhecer quem a pessoa é. Mas isso determina quem a pessoa é, o comportamento? Não determina, porque eu não posso ver da forma que Deus vê a pessoa, e por isso as oportunidades precisam ser geradas, porque nós não sabemos quando que Deus de verdade há de mudar o ser dessa pessoa. E por isso que João, ele diz: filhinhos, os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, no conhecimento ou na escrita de João, existe uma possibilidade de uma mudança. Como que é o nome? Uma mudança ontológica, ó. O que é isso? Ontológica? Então, o corintiano não vai saber. Então, a gente vai deixar de ser anta? Né? Vai deixar de ser antológica. Vai ser analógica. Mas é algo do ser, do íntimo. É algo do íntimo. Não é um comportamento, é algo do ser, do íntimo do homem. Então ele está dizendo que esse pecado que Deus está perdoando é uma transformação interna que está acontecendo. É uma essência alojada na pessoa. Isso. Nossa, que lindo. Nossa, puxou no Google? Mas Google, que é antológico. É a essência do ser. Então, essa questão de dizer que... Porque ontem eu disse que no Antigo Testamento o pecado era comportamental. Por isso que Moisés, ele vai dizer... não adultere, não roube, não mate, porque isso são atitudes comportamentais. Não faça isso, não faça aquilo outro.
Então isso é comportamental. Agora, no Novo Testamento, Jesus muda a questão do pecado e vai dizer: se você desejar, você está adulterando, então já está dentro de você, né? Se você odiar, você é assassino. Então é algo que vem de dentro do homem e não do comportamento do homem. Então o pecado tem uma questão da essência do homem. É que nem nós podemos falar para as pessoas assim: pare de fumar, porque você vai morrer. Então é lógico que o meu comportamento vai fazer com que eu morra mais rápido. E a gente está pagando o boleto aqui, certo? Todos nós estamos pagando o boleto de alguma forma, né? O Milton está pagando o boleto de ter prejudicado a sua vida através do comportamento. O Sebastião está pagando o boleto por causa do comportamento que ele teve. Todos nós aqui, de alguma forma, eu estou pagando o boleto devido ao meu comportamento. Então todos nós estamos pagando esse boleto da morte. Então o meu comportamento gera morte em mim, mas não é só o comportamento, é a natureza que está em mim fez com que eu tivesse atitudes diferentes daquelas que eu deveria de fazer se estou na presença de Deus, né? Então essa situação faz a gente pensar que João ele está preocupado com o íntimo dessas pessoas e não somente com o estereotipo dela ou como ela age, né? E é o que Jesus diz, não é o que está fora do homem, mas é o que está dentro do homem que prejudica, né? Então a natureza, João está dizendo dessa natureza que Deus perdoou. E é esse encontro que João está preocupado. É esse encontro perdoador do amor de Deus que ele está dizendo a esses homens que ele chama, e essas mulheres que ele chama de filhinhos. É uma forma de trazer para a intimidade de João. E é algo que nós precisamos entender, que nós podemos sim ser transformados totalmente, porque nós fomos construídos pelo comportamento dos outros, mas nós podemos ser reconstruídos pelo amor de Deus. E isso é da hora. Isso é da hora. Porque quando ele fala sobre perdão de pecado, ele não está dizendo que o homem foi atrás de Deus. Ele está dizendo que Deus veio atrás desse homem. Porque isso é o amor de Deus. O amor de Deus é essa expressão de Deus sair dele mesmo a ir ao encontro das pessoas que o odiavam. Essa é a reação do perdão. Quando eu me torno, ou quando eu tenho esse encontro com Jesus, as minhas reações de me afastar de alguém já mostra que eu não tive um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus me faz ter as mesmas atitudes que Jesus teve e que Deus teve. Deus foi atrás daqueles que o machucaram, o ofenderam, o mataram. Deus foi atrás dessas pessoas. Então a atitude divina de amor é uma atitude de não se afastar daqueles que o odeiam. Então, se nós temos um encontro com Cristo,
e os nossos pecados foram perdoados, como a Bíblia mesmo afirma, no seu amor, isso significa que a minha ação, a minha reação em relação ao ódio que ele fala nos versos acima, precisa ter uma atitude de perdão e de proximidade para que ele também se torne filho. E por isso Deus nos deu, ou Deus nos dá, muitas oportunidades para que a gente possa viver essas reações. E aí nós podemos dizer assim, não, toda reação é devido a uma ação que aconteceu. Isso é ciência, isso é certo. Mas o que me faz me aproximar dos outros não é minha relação de ódio, mas é minha relação de amor para com aquele que me odeia. Então, João está de verdade dizendo a essas pessoas que ele ama e que trouxe para dentro da intimidade ao ponto de chamá-los de filhinhos e dizer que eles podem ter outras reações em relação ao ódio que nós conversamos muito durante a semana passada. Então, essa ação ou essa palavra, filhinhos, é para que as pessoas que ele trouxe para a intimidade pudessem perceber a possibilidade de Deus mostrar que o amor dele é diferente das relações de ódio que cada um pode ter. E por isso João chama essas pessoas de filhinhos. Então, quando eu estava lendo, e eu fiquei pensando quantas relações nós já tivemos ou ainda temos, por qualquer motivo que uma pessoa peça ou por qualquer motivo que uma pessoa não faça aquilo que ela deveria de fazer. Então, as nossas reações sempre são muito violentas, sempre são muito inquisitivas, impositivas, que muitas vezes nós tiramos o pior do que a pessoa tem dentro dela. Mas a nossa expressão deve ser: nós queremos tirar o melhor de cada um e não o pior de cada um. Porque tanto o velho homem como o novo homem estão dentro da gente. Mas as relações não têm que ser para tirar o pior que está dentro de nós. Mas as relações têm que ser para tirar o melhor de cada um. E quando eu digo o melhor, a maior expressão que tem de melhor é a relação que Deus teve para com o homem. Uma relação de ir buscar a amizade daqueles que já tinham perdido a amizade. Então eu e você precisamos pensar que nossos pecados, ou seja, a essência da nossa vida, que nos faz ter um comportamento totalmente avesso ao Evangelho, já foram perdoadas, já foram destituídas da nossa vida. E por amar a Deus e por amar o seu nome, nós temos que ter atitudes diferentes. E isso ajudaria muito a nossa casa
a funcionar. Talvez eu não teria que selar as tampas que eu selei ontem, porque a minha preocupação seria com o meu filho, que está gastando demais. Então, todos nós trabalharíamos para encontrar aonde estão os gastos. E todos nós lutaríamos pela mesma objetividade. Então, esse encontro faz com que eu mude completamente o meu ser. O encontro de amor que Deus teve para com o homem. E por isso João, ele diz: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados. Então, quando nós temos uma reação contrária ao Evangelho, nós temos que olhar e retroceder, porque é a nova criatura que precisa ter a reação e não o velho homem. Isso. Você quer falar alguma coisa? Pode dizer. Esse período aqui não quer dizer também assim como não está ligando de pai para filho, né? Trouxe para a intimidade. Trouxe para a intimidade. Você falou das relações devem ser feitas para tirar o que é bom das pessoas, né? A gente pode, ao invés de usar a palavra tirar, usar a palavra desenvolver as qualidades. Também. É verdade. Pode usar. Mas não é só... São qualidades que se pareçam com o amor que Ele dispensou por nós, né? Na verdade, são qualidades que se pareçam com o Cristo, e não com o malvado, o mal, né? Permitir que a nova criatura tenha atitudes dentro da gente, porque a maior parte da nossa vida a gente passa permitindo que a velha criatura sempre tenha espaço na nossa vida. Quando essa pessoa conhece a essência que é negativa, você tem que se limpar dessa essência e já reconhece essa essência. É muito bom, né, Paulo? Porque Sim. Já reconhece que é uma coisa que não faz mais parte da sua vida. Sim. Não é que ela não faz parte, né? Ela está sendo morta. Porque a pessoa acha que ela é natural, essa essência, né? Então ela tem que ser afastada, tem que trabalhar com ela. O Bruno tem uma pergunta aqui para perguntar. Claro, pergunta aí. Aquela pergunta que o Bruno agora. Essência, ele está querendo Eu quero saber o que é essência. Essência. É algo natural. Que nem o suco da laranja. Quando você espreme, é a essência da laranja que você vai tomar. É natural, é da natureza. É essência, da natureza. Né? Você é essencialmente bom ou você é essencialmente mal? Por quê? Porque vem da natureza. E quem teve um encontro pelo amor do seu nome, como a Bíblia diz, nós temos uma natureza boa. Todos nós que temos um encontro com Jesus. Eu não estou falando de você que não pensa na família aqui. Eu estou falando de você que já encarnou esse grupo como sua família, né? Então, a pessoa que não encarnou fica no encarno. Ô Paulo, mas tem aquele lance da graça comum, né? Todo homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Mesmo ele não acreditando em Deus, não duvidando,
sempre ele vai ter traços na vida dele de... Vai aparecer alguns traços assim que vai sinalizar alguma essência de Deus também, né? Sim, a graça comum, é verdade. A graça comum é assim, a graça alcança a todos, é verdade, né? De alguma forma, né? Quando você faz o bem, ou quando as pessoas fazem o bem e elas não entendem o Evangelho, mas fazem, isso é a graça comum, né? Na verdade, é a imagem de Deus que está lá oculta fazendo. É isso aí. Esse ponto que o senhor colocou em relação às relações passadas, né? Como a gente não vou falar, como eu fui tosco de retirar o pior das pessoas, né? E julgar, né? Julgar as pessoas pelo que ela foi, pelo que ela fez. E hoje, aqui em casa, estudando a palavra todos os dias aqui, né, os devocionais, me mostra que realmente eu tenho que todos os dias me desconstruir para colocar um tijolinho por dia, uma pecinha por dia. O Evangelho é um quebra-cabeça muito grande para a gente entender de todas as palavras, tudo que ele quer nos dizer, né? E eu sozinho eu não consigo. Mesmo eu lendo a palavra, eu sozinho eu não consigo. Se não tiver alguém com mais experiência, uma pessoa que buscou mais o conhecimento e está dividindo com a gente, eu talvez não... Poderia até mudar alguma coisa na minha vida, mas eu vejo que eu tenho muito que mudar ainda. Muito. Principalmente o lance do perdão, porque eu já experimentei que o perdão é libertador uma vez, outras vezes, mas ainda tem muita coisa no meu interior, na minha essência, que eu preciso mudar, né? Mas então, uma das coisas que a gente precisa pensar é que nas relações com o Evangelho e com outras pessoas, não é só um ensino de fala, né? Tem que ser um ensino com a vida. Por isso que João, ele chama as pessoas de filhinhos, né? Porque é uma questão... de andar junto, de conviver, de trazer para a intimidade, né? Então, eu aprendo vendo o que o outro faz, né? E caminhando junto. Isso. E aí é lógico que você vai ensinar com a vida e também com o conhecimento, né? Seria assim, a gente sempre lutar contra a gente mesmo, Isso. romper com todo o mal que a gente adquiriu ao longo da vida, Isso. para colocar para fora a essência boa que é a semelhança de Cristo. Porque os nossos pecados foram perdoados e a essência, o que está dentro de nós, a natureza nossa, faz com que a gente erre contra o outro. Mas por isso que ele está afirmando que os nossos pecados foram perdoados. Porque assim eu posso viver amando o meu irmão, né? E eliminando as atitudes de ódio e eliminando as reações de ódio, eliminando as falas de ódio, né? Ah, mas isso tem que ser sempre? Teria o ideal. Mas muitas vezes nós estamos tão com o saco cheio, né, que aí a gente tem que estourar de vez em quando. Então, parabéns. Ontem eu estava lendo aquele livro, O Mundo Tenebroso. O Mundo Velho, do Will Parker. E num versículo do capítulo 1 estava dizendo que desde a meninice nós já somos maus.
Querendo dizer que desde crianças a gente já nasce mal, né? A maldade é uma coisa que já está instalada dentro de nós. É isso. E é só no decorrer da vida mesmo, eu acredito. E a gente tem que ter uma atitude de mudança, né? Mas é isso aí. Podemos orar, né? Então hoje eu acho que a gente conseguiu entender melhor. Tá bom? Vamos orar. E que a sua reação em relação ao mal seja de amor. Que a sua reação sobre o ódio seja de amizade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos uma vida diferente daquela que fomos construídos a viver. E que as nossas ações e relações sejam para trazer o outro para perto, seja para desenvolver o melhor do outro. E que o seu evangelho seja visto através das nossas atitudes e da nossa essência. Em nome de Jesus. Amém.